de Jesus, né? Sobre o que ele pagou na cruz, o preço dos nossos pecados. Louvado seja Deus. Eu queria abrir Atos 4, versículo 12. Meus irmãos, esse livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas também escreveu o Evangelho. Notar que Lucas não era um apóstolo de Jesus. Ele não foi uma pessoa dos 4 evangelhos, incluindo Marcos. Ele e Marcos não eram discípulos escolhidos por Jesus, nem apóstolos. Marcos, cujo primeiro nome era João, então João Marcos, ele muito provavelmente ele foi discipulado e escreveu o Evangelho pelo relato de Pedro, que o discipulou. Ele tem uma história muito interessante. João Marcos, ele foi numa viagem missionária com o apóstolo Paulo e Barnabé, e nós estamos estudando o mundo espiritual, a batalha espiritual. Existem lugares, existem situações que quem não é maduro não aguenta. Não é isso, pastor Ana, pastor Valdec, vocês que caminham com Deus. Existem lugares, meus irmãos, e existem obras que quem não for maduro, não tiver unção, não tiver vida com Deus, não vai conseguir permanecer. E foi o caso de João Marcos. Ele era novinho, novo convertido, e ele então deixou Paulo e Barnabé e foi embora. Eu creio que o peso espiritual era muito para ele, e acontece muito com muitas pessoas. A caminhada cristã é como nós vimos a respeito da travessia pelo Mar Vermelho e os 40 anos peregrinando no deserto. É lógico que Deus podia levar Israel numa linha reta e em poucas semanas Israel chegaria em Canaã, na terra prometida. Mas eles tiveram que andar em círculos para aprender muita coisa. E assim é. Sabe por quê? Eu quero trazer uma revelação para você nessa noite. Deus não é violento. Não tem que ser assim e acabou. Deus é um Deus amoroso. Ele nos trata de acordo com a nossa estrutura espiritual. Ele não vai dar uma prova para alguém que é novo convertido, como Ele permite nós temos uma prova, não é mesmo? As pessoas não suportariam o calor da provação. Então Deus, Ele vai tratando conosco e Ele vai trazendo revelação da sua glória, da sua presença, de uma maneira paulatina. Eu me lembro que quando eu jejuava, orava e me consagrava, passava muito tempo no quarto orando, e eu assim, meus irmãos e irmãs, eu colocava a boca no pó, me humilhando, colocava mesmo, que nem Jeremias falava, e buscando o Senhor, e eu assim na minha também ignorância, eu falava para Deus, eu quero sentir a Tua presença, e o Espírito de Deus ali, naquela comunhão falava, você não está preparado. Sentir a presença do Senhor, ter mais do Senhor, é muito forte. E eu me lembro que Deus liberou um pouco da presença dele. Meus irmãos, eu chorei, eu não aguentei, não aguentava ficar de pé, e eu tive que parar e pedir para o Senhor, para por favor, porque a presença de Deus é grande, é maravilhosa, e a nossa carne, ela não está preparada para sentir essa presença tão santa, tão curadora, tão maravilhosa. Só no céu mesmo. Só quando nós recebemos o corpo glorificado, porque o corpo dessa aprovação, dessa peregrinação, não aguenta o Todo-Poderoso. Ele é muito grande, muito bom. Dele emana luz, graça, perdão, misericórdia. São coisas altas demais para o nosso entendimento e para a nossa experiência. Atos 4:12 dizem os teólogos que deveria ser chamado esse livro de Atos do Espírito Santo, não Atos dos Apóstolos. É verdade,
Se você quiser conhecer mais do Espírito Santo, além de você ler a primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, 13 e 14, você vai ler e você vai ver como o Espírito Santo agiu e ainda tem poder para agir nos dias de hoje. Atos 4:12, o apóstolo Paulo, que era uma pessoa muito tempestuosa, ele faz uma declaração muito tremenda. Diz assim no versículo 12 do capítulo 4 de Atos, chamado dos apóstolos: e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Veja, meus irmãos, Deus enviou o seu Filho, e o seu Filho foi o único daqueles que Deus chamou, escolheu e enviou, que nunca pecou. Deus chamou Caim e Abel para povoarem a terra, e eles viveram um período chamado a época da inocência. E hoje eu estava conversando com um irmão a respeito disso. É interessante, Deus falou: não é bom que o homem anda só, mas ele estava só, e a sua esposa só também conversava com a serpente. Isso pode ser engraçado, né? Mas não era para eles andarem só, era para eles andarem juntos, porque mais tarde o escritor de Eclesiastes fala que é bom andar dois. Eu conheci um evangelista, que se dizia evangelista, e ele falava que ele tinha uma carreira solo, que ele saía, não existe isso no reino de Deus. Alguém perguntou para Moody foi um grande pregador: o que se acha do cristianismo individual? Não existe cristianismo individual, existe companheirismo, existe que Jesus enviava de dois em dois. A Bíblia fala que é melhor ser dois. É por isso que Deus dá tanto valor ao casamento. Nós temos aqui um casal conosco, que é muito amado nosso, é o pastor Valdec e a pastora Ana, um exemplo no casamento. Um exemplo. Os dois lutam pela fé, passam muitas tribulações, e nós somos conhecidos deles, e eles nunca blasfemam, eles nunca negam a fé, mas estão sempre servindo a Deus, fazendo o trabalho que Deus nos chamou a fazer. Louvado seja Deus. Depois nós vamos orar pelo pastor Valdec e pela pastora Ana, no trabalho com os moradores em situação de rua, como eles pediram. Louvado seja Deus. Mas, meus irmãos, Deus, Ele criou esse casal, Adão e Eva, e o plano era que eles fossem obedientes. Como é difícil ser obediente. A criança não obedece o pai, a mãe, não é verdade? A esposa tampouco obedece o marido. A esposa tem uma faceta da esposa que ela fala para o marido assim: né? Daí o marido pensa assim: significa que ela concordou, que ela vai ser uma obediente. Muito pelo contrário, significa é para parar de falar, que ela vai continuar fazendo a mesma coisa. Louvado seja Deus. Então você pode ver, quando alguém fala para você, não significa que está concordando, não, hein? Até o marido também, tem uns mais espertos, para a esposa, quer dizer não, glória a Deus, aleluia. Mas Deus, após a queda, Ele investiu em Abel, e Abel teve um bom testemunho, porque teve a sua mente iluminada pela verdade, que viria o Salvador, que viria o Cordeiro, porque os seus pais pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus. Mas o seu irmão Caim, por inveja, ele matou. Ontem eu falei na igreja lá do pastor, domingo na igreja do pastor Jailson, do missionário Michel, que está aqui, sobre os filhos de Caim. Os filhos de Caim são aqueles que olham o bom exemplo e não querem seguir, imitar. Paulo falou assim: sejam meus imitadores. Eles querem matar. E eles estão em todas as igrejas. Eles não oferecem a Deus os sacrifícios de louvores
confessam o seu nome, como diz Hebreus, mas eles querem matar aqueles que assim fazem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas matou Abel, seu irmão, e Deus envia a sua graça e a sua misericórdia através dos descendentes desses homens. Vem Noé, ele constrói um barrão e coloca todos os animais, e aí eu vejo a graça de Deus como é tremenda. Você imagina, animal de tudo quanto é espécie, convivendo num lugar muito restrito em comparação à selva e o habitat natural deles, e se davam bem. Eu não sei se Deus fez todo mundo dormir, como os ursos de inverno. Eu sei que eles não tiveram problemas, não é relatado problemas com os animais, mas Noé é o problema. Noé, quando saiu da arca, ele construiu uma vinha e bebeu uma boa de uma canjibrina. Os que gostam assim de bebida forte falam assim: são 2 dedinhos que eu bebo, né? Não vou me empregar, é o primeiro e o segundo, né? O tamanho assim do copo, olha lá. Então, meus irmãos, Noé pecou. Deus envia e chama um homem do paganismo, lá de um dos caldeus, a antiga Mesopotâmia, que era Abrão. Ele tinha, no momento que Deus chamou ele, o nome de Abrão, um só A, e depois Deus o chamou de Abraão, que é o pai de todos. Ele era Abrão, um pai elevado, mas depois ele se tornou o pai de muitos. Também sua esposa Sarai, né, que parecia brasileira, queria dar um jeitinho. Abraão tinha uma promessa de Deus e Sarai queria dar uma força para Deus, queria dar uma ajuda para Deus, mas Deus não precisa de ajuda. Daí ela pegou lá a sua serva, chamada Agar, e falou: deita com o marido, porque o marido tem promessa. Grande engano. Até hoje estão os árabes brigando com os judeus por causa de Sarai. Até que veio a promessa para ela, e ela gerou Isaac. Isaac gerou Jacó 12, e lá dessa tribo chamada Judá, que significa louvor. Na verdade, irmãos, uma coisa nunca se muda com o que você ouve por aí de hebraico, hein? Principalmente dos TJs, que chamam Deus de Jeová. Primeiro que não existe o som J, Jeová, tampouco esse negócio de Jeová Jiré. O som mais parecido é o I, então seria Yudá, não Judá. Existe também uma questão que é muito discutida. Existe a igreja evangélica Shekinah. Eles falam que Shekinah é a glória de Deus. Essa palavra não é hebraica. A palavra para a glória de Deus é Kavod. Então, irmãos, nunca se afaste dessa palavra. Nunca se afaste do que está escrito aqui para dar ouvido a esse povo que traz coisas que não são bíblicas, desviando e fazendo muitos desviarem da fé. Até a harpa cristã, e eu sou assembleano, né? Ou pelo menos me identifico muito com a Assembleia de Deus. Na harpa cristã tem um coro lá, um hino, perdão, que diz assim: arcanjos vos prostrai. Na Bíblia só tem um, Miguel. Eu vou ficar com a Bíblia, não com a harpa cristã. E a harpa cristã também fala assim: vinde pecadores. Não é vinde pecadores, é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Percebe, meus irmãos, que pouquinho em pouquinho a gente vai se desviando. E nenhuma outra salvação. Não houve salvação no rei Davi, um homem que até temente a Deus, mas como gostava de mulher aquele homem, e deixou o mau exemplo para o seu filho Salomão também, 1000 mulheres, uma vaidade. Eu não sei com o que ele fazia, desviou o coração, porque a mulher quando quer uma coisa, né? Eu não sei o irmão Michel e o pastor Valdé, mas a pior arma que a mulher usa é fazer o bico para chorar. Ela leva
até as nossas carças. Mas Davi